Boa noite, meus amigos da Rede CNT, uma rede da família Martinez. Estamos de volta para mais um Jogo do Poder. E hoje recebendo aqui José Álvaro Carneiro, ambientalista. Vamos falar sobre o Rio Iguaçu. Vamos voltar a esse tema no Jogo do Poder. Mas antes disso, nós vamos a Brasília com José Marcelo para as notícias da semana. Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com um resumo das principais notícias da semana. O Supremo Tribunal Federal voltou a ser comandado por uma mulher. Na segunda-feira, a ministra Carmen Lúcia assumiu a presidência da mais alta corte do país. Aos 62 anos, a mineira de Montes Claros é a segunda mulher a comandar o Supremo Tribunal Federal. A nova presidente do STF lembrou que é preciso adotar mudanças para tornar o judiciário mais ágil e competente. E afirmou que essas medidas precisam ser adotadas já. Depois de quase 11 meses do processo mais longo da história, a Câmara cassou o mandato do ex-presidente da Casa, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro. Foram 450 votos a 10. Eduardo Cunha saiu atacando e prometeu revelar todas as conversas que teve sobre o impeachment. Ele culpou o PT e o governo pela perda do mandato. No dia da votação, Eduardo Cunha ficou isolado, bem diferente dos tempos da presidência, quando chegou a comandar uma tropa de cerca de 200 deputados. Derrotado, ele negou mais uma vez fazer delação premiada, mas fez ameaças. Escrever um livro sobre os bastidores do impeachment. As declarações repercutiram em Brasília. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se esquivou. Disse que cumpriu apenas o papel de dar andamento ao processo. O presidente do Senado, Renan Calheiros, evitou confronto direto com o colega de partido. Cunha é réu em 2 ações penais e ainda é alvo de 9 processos de investigação no Supremo Tribunal Federal. Agora, sem o mandato, ele perde o foro privilegiado e as ações descem para a Justiça Comum, mas pelo menos um dos processos pode cair nas mãos do juiz Sérgio Moro. O governo anunciou novos projetos de privatizações e concessões em infraestrutura. As regras foram alteradas para atrair investimentos e tentar aquecer a economia. São 25 projetos de concessão nas áreas de energia, aeroportos, mineração, ferrovias, rodovias e portos. 21 já começam a ser leiloados no ano que vem. As propostas já estavam previstas no governo Dilma Rousseff. O Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos, que se reuniu pela primeira vez, terá a missão de definir as novas regras para atrair o setor privado e garantir segurança jurídica. Eu vou ficando por aqui, mas te espero na edição nacional do Jogo do Poder Notícias. É na quinta-feira, às 11 da noite, coladinho no CNT Jornal. Até lá! De volta aos estudos da Rede CNT em Curitiba, recebendo hoje José Álvaro Carneiro, ambientalista, e nós vamos falar sobre o Rio Iguaçu. Bom, nós conhecemos o ponto mais famoso do Rio Iguaçu, que é esse aqui, que todos vocês sabem o que é, né? As nossas belíssimas cataratas, né, do Iguaçu, lá em Foz do Iguaçu. O mundo inteiro conhece, onde você vai, em Paris, Nova York, Londres, qualquer lugar do mundo que você for, te perguntam sobre isso. Porque, de fato, é uma coisa maravilhosa. Só que o que faz isso lá em Foz do Iguaçu é o Rio Iguaçu. E o José Álvaro é um especialista, né, nessa matéria. Já percorreu o rio mais de uma vez e o fez agora, uma última vez, e produziu um livro, que é o livro que fala do Alto Iguaçu, exatamente o ponto extremo, vindo ao contrário de Cataratas, né? Então, nós vamos falar sobre esse assunto. Já teve aqui o Eduardo Feniano, nós falamos sobre os rios em geral e do Iguaçu também. Denunciamos, né, o que se faz com o Iguaçu na região metropolitana de Curitiba. Então, muito boa noite, obrigado por você ter vindo aqui. Boa noite a todos. O Eduardo, que fez o Rio sobre Curitiba, é um grande inspirador, tanto quanto Tarzan, o Carlos Fernandes, que escreveu aquele livro sobre o Parque Nacional e as Cataratas do Iguaçu, um grande inspirador também. Mas para mim foi muito especial ter podido fazer esse livro, né? Porque eu tenho uma relação especial com o Iguaçu.
Em 94, eu desci o Rio Iguaçu pela primeira vez, aqui de Curitiba até Foz do Iguaçu. Depois, em 2002, eu repeti novamente isso e saí de Curitiba e fui até lá. Fui até a Tríplice Fronteira, a Foz do Rio, que é quando ele encontra com o Paraná. E sabe, Rocha, eu pude constatar nesses anos todos muito desconhecimento a respeito do Iguaçu. Onde ele nasce, exatamente? Como é isso? Eu mesmo, que já falei disso inúmeras vezes, não sabia, estou sabendo agora onde nasce o Iguaçu. Aliás, nós vamos revelar aqui onde nasce o Iguaçu. E sabe que isso é muito especial pelo seguinte, o Google Maps hoje é o mapa mais frequentado do planeta. Sim. É o elemento de cartografia que as pessoas mais consultam. E por incrível que pareça, o lugar onde o Iguaçu nasce, no Google Maps, está errado. Está errado? Ó, o Rio Iguaçu, essa foto de cima aqui, dá para você fechar mais aqui? Olha aqui, o Rio Iguaçu nasce exatamente aqui. Desse lado aqui, isso aqui é o Atuba. E esse aqui o Iraí. É o Iraí. E aqui o outro, é Pequeno, uma derivação do Rio Pequeno. É um canal extravasor do Pequeno, né? É. Então, exatamente na ponte da 277... É o marco zero do Iguaçu. Na divisa entre Curitiba e Foz do Iguaçu, e São José dos Pinhais, é que nasce o rio. Esse aqui é o lugar onde nasce o rio, o marco zero. É nesse lugar que esse nome para essas águas surge. É ali que surge o que os nossos índios chamavam de Água Grande, Iguaçu. E a partir daí é que nós temos esse nome que na nossa percepção, na percepção do grupo que estudou o projeto, a Luciana, que é uma historiadora que coordenou as pesquisas... Nós temos fotos do Marco Zero, eu vou pedir para a produção ir colocando enquanto você... Isso. Vamos lá. Nós concluímos que o Iguaçu, coitado, nasce objeto. Ele só vira sujeito nas cataratas. Então, para o senso comum, o Iguaçu remete à imagem... Essa foto são os pilares da ponte. Isso. Do Marco Zero, né? E aí as margens, o lixo, é um ambiente muito, muito contaminado em qualquer ponto de vista, seja na água, com contaminantes químicos, com contaminantes orgânicos, é um lugar sujo, feio. A pergunta que o lugar do Marco Zero é muito feio. Aliás, muito eu não sei por que não tem nenhum obelisco, nenhum pavilhão aqui para marcar esse ponto importante do rio. Já teve até uma ideia para que isso fosse feito no período do Jaime no governo e do Greca aqui em Curitiba. Ele, quando prefeito, havia um projeto para se fazer o Marco Zero. Mas isso perdeu energia e não foi feito, nada foi feito. É muito interessante porque o Iguaçu, no seu ambiente aqui próximo a Curitiba, ele já teve muitas declarações de intenção, mas quanto à sua limpeza, seja do ponto de vista da qualidade da água, seja do ponto de vista da qualidade da paisagem. Mas isso acabou nunca acontecendo. Agora, Zé, o seguinte, está aqui o Marco Zero, está a ponte ali, está bem delineado isso. O Iraí e o Atuba, como eles são antes de se encontrarem aqui para formar o Iguaçu? Olha, o Iraí bom, o Iraí bem. Aí ele passou por um grande processo de depuração também no tempo do Jaime, que fez um grande saneamento para poder ter águas próprias para consumo com baixo custo do seu preparo. Já o Atuba e o Iraí é muito limpo, ele nasce aqui nas nossas montanhas, aqui perto, na Serra do Mar, e aí tem uma grande represa, a represa do Iraí, para abastecimento. Já o Atuba, ele é um pouco mais triste, porque nas suas cabeceiras ele até está bem, mas depois, na medida que ele flui para as áreas baixas, para os antigos banhados, que foram muito ocupados por população de baixa renda nas últimas décadas, nesses lugares ele se contamina por completo e mesmo tendo uma estação de tratamento da Sanepar no Atuba, essa estação não vence a carga que recebe de poluentes, e o Atuba compromete por completo a água boa que vem do Iraí.
porque ele tem mais volume e uma carga de poluição muito grande. E mesmo um pouquinho de água que entra do pequeno, que você mostrou ali, que está embaixo um pouquinho antes de estar embaixo da ponte, o pequeno também está bem, mas o Atuba é tão contaminado. O pequeno passa por São José dos Pinhais. Né? O pequeno passa por São José dos Pinhais. O Atuba vem aqui do Alto Maracanã, aquela região ali. Né? Isso, e ele pega também o rio Bacaxiri, que deságua nele. Ele está muito comprometido. Ele pega o Palmital, ele está completamente comprometido. Então, e logo em seguida vem alguns outros rios que também estão muito difíceis. O Belém, por exemplo. Agora, o Belém já pega, ele deságua no Iguaçu mais embaixo, depois do Parque do Ivan ali, né? Isso, mais embaixo do parque. Então, nós, nesse pequeno trecho, a gente se detona o Iguaçu. Ele nasce muito comprometido. Então, nos primeiros quilômetros de rio, a gente transforma as águas e a paisagem numa coisa assim muito, muito comprometida. Então, é possível avaliar e nós navegamos pelo rio. Porque assim, é muito fácil de explicar isso. Como é feio e podre, as pessoas tendem a esconder, né? Não falar do assunto. Nem querer ver. Se fosse bonito, tá todo mundo falando. Até porque nós aqui em Curitiba temos uma peculiaridade na nossa relação com a água e sua paisagem associada, que são os parques. Então nós pegamos, por exemplo, vamos pegar o nosso parque mais icônico, que é o Barigui. Vamos fazer o seguinte, antes de você falar dos parques, vamos para um intervalo, e aí na volta a gente fala dos parques. Legal. Daqui a pouquinho, depois dos comerciais. Voltamos para o Jogo do Poder, com José Álvaro Carneiro, hoje falando do Rio Iguaçu e do livro que ele acaba de lançar. Aliás, o livro é um livro a renda se reverte para o Hospital Pequeno Príncipe. Isso. Se você quiser e deve querer comprar esse livro e ajudar o Hospital Pequeno Príncipe e ter esse livro, que é uma maravilha, você pode comprar no site da loja Pequeno Príncipe, ou ir até o Hospital Pequeno Príncipe, que aliás todo curitibano, eu sempre digo isso, todo curitibano deveria ir até o Pequeno Príncipe para ver aquela obra maravilhosa que tem ali, diariamente sendo construída, né, em constante construção, e pode adquirir o livro físico lá, né, ou então pelo site da loja. Nós vamos, no bloco seguinte, lembrar disso também. Mas você ia falando dos parques, né, nós estamos falando da poluição. O que se faz com o rio. Ali próximo do Marco Zero, tem logo depois, né, tem alguém está jogando lá caliça, né, fazendo um aterro irregular. Isso. Aos olhos das nossas autoridades. Todas. E ninguém faz nada. Por que será? Então, nós vamos mostrar também esse local enquanto você estiver desenvolvendo aí o raciocínio dos parques. Veja, tudo é um jogo de interesses e nesses interesses existem muitas contradições. Todo mundo que faz uma reforma contrata uma caçamba para sumir de vista o entulho resultante. Boa parte desse entulho vai para alguns lugares. Esses lugares, alguns são aterros clandestinos, porque estão em áreas de preservação permanente, não deveriam estar lá. E alguns outros acontece uma coisa muito interessante que eu chamo a atenção, porque é fácil de ver também. Aos poucos, o entulho vai sendo jogado em antigas cavas de exploração de areia. Essas cavas é um buracão cheio d'água, que daí pelas beiradas... Natural, né? Natural. Fizeram um buracão para tirar a areia, sim, que virou construção civil. Ficou lá a água. Ficou lá a água, uma lagoa cheia d'água. Olha aqui, nessa sequência de fotos, nós temos aqui, olha essa foto aqui, isso aqui é um avião decolando. Né? Ali isso no Afonso Pena. Do aeroporto. Né? É uma vergonha isso aqui. Pertinho do aeroporto. Se alguém olhar da janela do avião, enxerga isso com certeza. Está aqui. Isso aí evolui. Olha, a caçamba aqui, quer dizer, é uma coisa organizada, não é feito por carrinheiro, né? Não. E o resultado... Essa página que você está mostrando é muito importante porque mostra uma lagoa na foto de baixo e todas as casinhas que estão sendo construídas aqui, ó,
Atrás das casinhas. Isso aí é município de Curitiba. E tem o Rio Barigui de um lado e o Rio Iguaçu de outro. Isso aqui, essa caliça toda aqui parece um adubo, né? Porque na hora que a gente vira a página, a gente vê o que brota em cima depois. Brota em cima pequenos casebres que imediatamente são alugados, porque isso aí não é uma atividade organizada pelo bom da boca do lugar, né? Pelo comandante do lugar. E aí, numa articulação com as empresas ou com motoristas dos caminhões de entulho, que daí promovem essa ocupação completamente irregular sob todos os pontos de vista, um lugar muito insalubre, muito, mas é um aproveitamento, uma transgressão, é um crime ambiental em andamento, e, ao mesmo tempo, é um problema social que a gente não consegue resolver. Na medida que a gente não consegue resolver, a gente delega a solução para essa coisa espontânea, onde as pessoas buscam, de alguma forma, abrigo. Então, é ruim de olhar, porque evidencia e põe o dedo na nossa incapacidade de resolver a questão do bom acolhimento de gente de pouco recurso que chega aqui na cidade e que fica delegada aí a própria sorte, né? Delegar a própria sorte, né, Rocha, significa que alguém vai se aproveitar disso. Então, se não é uma coisa positiva boa, alguém da estrutura do mal, né, do crime organizado, não importa qual, vai fazer acontecer e oferecer a oportunidade. Mas esse é o lado difícil, triste. Tem um outro traço cultural relacionado aos parques, tem bonitos parques ao longo das nossas águas. Nós nos orgulhamos dos nossos parques. Isso, a gente se orgulha do Barigui, por exemplo, a gente se orgulha do Bacaxiri. Do Tingui, do Tanguá. E até em São José dos Pinhais tem uma iniciativa. O Parque do Ivan lá. E que o CETIM continuou e é fantástico, a população adora ir lá. Né? Num dia bonito de sol, num sábado e domingo, aquilo ferve. Aquele é um lugar abandonado. O Ivan foi inspiradíssimo quando fez aquele parque. Isso. Tem um por consertar, que o dinheiro veio do Japão para a gente fazer um parque. Que é do outro lado. Que é do outro lado. Quem passa pela Avenida das Torres e prestar atenção, é uma construção que foi predada antes de ser inaugurada. É verdade. Ainda não é útil. Espero que algum dia possa ser útil. O Luciano fez aquilo ali, saiu correndo para inaugurar antes da eleição e depois está lá abandonado. Está abandonado. Começou a ser recuperado, mas ainda vai longe. Aquilo podia ser um marco, né, um ponto de lembrança de que o rio nasce ali naquela região. Deveria ser um marco, tanto quanto deveria ser um marco de uma vontade do povo paranaense, uma vontade dos governantes de levar adiante um bom programa para recuperar o Iguaçu. O governador Beto Richa e a vice-governadora Cida Borghetti lançaram um compromisso com o Rio, mas esse compromisso, por enquanto, ainda está no âmbito de estudar a proposta que será feita. Então, e é sempre preciso acreditar. E o engraçado é o seguinte, agora mesmo estão falando em vender ações da Sanepar. Né? Isso só vai piorar, porque quanto mais ações o capital privado, não que eu seja contra, de modo algum, na Constituição brasileira está lá que nós somos uma economia de mercado, então não vamos discutir isso. Né? Mas o que a gente tem experimentado é que, enquanto se distribui dividendos para os sócios, o público e os privados, né, que isso acaba virando uma prioridade da empresa, se esquece de se fazer o objetivo fundamental da empresa, que é o saneamento do Paraná. E aqui, o resultado disso é isso aqui, né? A situação dos rios. Vamos pegar como exemplo, então, o governo quer fazer caixa, aparentemente, né? Se for fazer caixa, vamos imaginar que cada um de nós paranaenses, você, por exemplo, eu, será que você daria R$1 para fazer um bom projeto para o Rio Iguaçu? R$1 só? Daria. Uma moedinha? Mais até. Mais até. Eu também daria R$1. Também até daria mais um pouco. Vamos dizer que fazendo caixa, o governo levante um bom dinheirinho e pegue R$1 por paranaense, 10 milhões, portanto, entre 10 e 11 milhões, e resolva destinar esse dinheiro para fazer um belo projeto para recuperar o Iguaçu. E que depois, esse fazer caixa,
tenha um projeto assim, precisa ser plurianual. Você põe o projeto debaixo do braço, vai para Paris, Londres, vai atrás do dinheiro, para Frankfurt, vai aparecer. Isso, se for o caso, eu ajudo também. A gente lá no Pequeno Príncipe é mestre. Busca e dinheiro com lá um fora, bom projeto, não é difícil você encontrar o dinheiro, ainda mais o Iguaçu sendo um rio de nome global. O Iguaçu, o planeta conhece o Iguaçu por causa das cataratas. Na medida dele, no seu nascimento, ele como bebê, acho que seria possível, em fazendo caixa, dizer com clareza aquilo que você quer fazer com o caixa. Quem sabe uma coisa tão importante como é o Iguaçu, até para a nossa autoestima, eu acho que ele mereceria atenção e a gente tendo recursos para investir, por que não fazer um programa bacana, envolver as crianças, fazer um bom programa de educação ambiental? Tem experiências no planeta que a gente poderia se inspirar para daí adaptar a nossa realidade e acho que isso seria uma coisa relevante para o Paraná e até para o Brasil. Legal. Porque está faltando um programa bacana. No Brasil, repare, o Tietê tem tanta coisa, em Minas tem bons trabalhos, tem diversos trabalhos sobre os rios que a gente podia se inspirar e fazer aqui. Ô Zé, nós vamos para um novo intervalo e na volta vamos falar das corredeiras. E aí terminar de mostrar as corredeiras são lindas. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Voltamos com o José Álvaro no Jogo do Poder, falando sobre o Alto Iguaçu, o livro que ele acabou de lançar e que você pode adquirir fisicamente lá no Hospital Pequeno Príncipe ou pelo site da loja Pequeno Príncipe, e a renda é revertida para o hospital. Então, além de ter um livro maravilhoso sobre o Rio Iguaçu, você acaba ajudando o Hospital Pequeno Príncipe. E nós vamos falar agora das corredeiras do Iguaçu, que é próximo daqui, né? É, super próximo, um lugar maravilhoso. Nós vamos soltando as fotos no ar, então, mais ou menos essas fotos aqui. Isso aqui o que é? Lapa, São João do Triunfo? Isso é logo depois de Balsa Nova. E aí a gente tem Balsa Nova e depois Porto Amazonas de um lado, a Lapa do outro lado, ali nas proximidades de São João do Triunfo. E ele já chega mais saudável lá, né? Ele chega porque a água vai... Novos rios, o Passaúna, o Rio Passaúna, o Rio Verde, vai chegando no Iguaçu e aí ele, como esses rios são limpos, a água depura e você já começa a sentir a presença maior da vida, principalmente por conta dos biguás e dos martins pescadores, que são aves que vivem dos peixes. Então você vai sentindo que o rio melhora, passa por pontes muito especiais, eu acho. Pontes... Ô, Francis, se tiver foto, vai soltando aí. Pontes ferroviárias, pontes também rodoviárias. Obras de engenharia que também são bonitas. Obras de engenharia belíssimas e associadas à história aqui do Paraná. E aí a gente, depois de passar por uma ponte de uma estação ferroviária chamada Engenheiro Bley, a gente chega nas corredeiras. As corredeiras são lindas e elas têm uma peculiaridade, porque elas depuram o rio, elas oxigenam o rio, elas rompem as moléculas graxas presentes na água, que a gente jogou nela aqui em Curitiba, e o rio, a paisagem vai mudando. Então é muito bonito e a descida esportiva é fantástica. Eu já desci esse trecho 3 vezes, é um rafting no limite do fácil-difícil, digamos assim. Se o rio estiver baixo, é um rafting de até 3,5 de nível de dificuldade. Se o rio estiver cheio, pode chegar a 4,5, que daí já é uma coisa mais complicada. Né? Já está mais para ou amador muito qualificado ou profissional. E tem um trecho, que é o Caiacanga, que daí é uma cachoeira, que daí de mais respeito, que só remador maluquinho, digamos, pode encarar. Não aconselho ninguém a encarar, por favor, é coisa para gente experiente, não tem que tirar o barco d'água. Nós tiramos o barco d'água e colocamos logo mais à frente. No Caiacanga tem uma coisa especial.
tem a primeira hidrelétrica que foi feita no Iguaçu. Aí entra a Copel, que ganha muito dinheiro com o rio, né? Isso, aí ela não foi feita pela Copel, ela é anterior à Copel. Por causa da energia. Mas o Rio Iguaçu, entre o alto e lá embaixo, as cataratas, tem inúmeras hidrelétricas que nos trazem muito recurso, trazem muito dinheiro, seja para a Copel, seja para as sociedades, né, através dos impostos, mas é onde a Copel hoje se abastece no seu maior percentual de geração de energia. E até por isso, a nossa conversa no bloco anterior, que seria importante Sanepar e Copel se juntarem para firmar, junto com o governador e a vice-governadora, um compromisso efetivo com o rio. Mas o trecho das corredeiras é maravilhoso, poderia certamente receber atenção para oferecer às pessoas uma boa descida esportiva do rio, porque o rafting ali vale a pena. Caso alguém se interesse, vale muito a pena. Belíssimo, experiência fantástica. Zé, dá para falar o dia todo aqui é. sobre esse assunto, mas o tempo acabou. E eu queria só dizer o seguinte, você que é curitibano, que gosta de falar mal dos cariocas da Lagoa Rodrigo de Freitas e dos paulistas por causa do Tietê, pare, olhe para o seu espelho, que é o Iguaçu. Zé, muito obrigado. Obrigado eu. Muitíssimo mesmo obrigado. Vocês todos que estiveram com a gente até agora, muitíssimo obrigado. Vamos falando durante a semana pelo www.jogodopoderparaná.com.br e no próximo domingo eu estou de volta aqui para mais um Jogo do Poder. Um grande abraço, uma grande semana a todos.